Bom dia, igreja. Bom dia, que bom estarmos aqui essa manhã. A gente está vindo numa série Gênesis. Eu vou dar uma quebrada de 2 domingos, depois a gente termina. A gente vai terminar a história de Gênesis com José, mas eu não poderia deixar de falar da Páscoa, né, que é um calendário mais importante, nosso calendário cristão, e não poderia aqui de deixar passar em branco. E quero te convidar a você refletir. Estou trazendo uma passagem um pouco diferente. Nós vamos falar do livro de Daniel, apontando para a Páscoa. Mas para quem não conhece, muita gente sabe da Páscoa de forma superficial, né? A Páscoa de hoje, a gente sabe muitas das vezes a Páscoa é Jesus, a gente ensina isso para os nossos filhos, a Páscoa é Jesus, mas a gente precisa ter um assunto um pouco mais profundo e a gente entender um pouco mais de forma racional os princípios que trouxeram a Páscoa. A primeira vez que a Páscoa foi celebrada foi lá no tempo, talvez há 3, 4 mil anos atrás, lá no tempo do Egito. Você conhece a história? Se você não conhece, eu posso falar rapidamente aqui. Nós estamos falando de Gênesis, você vai ver que Gênesis se conecta muito bem com a Páscoa. Deus está levantando uma descendência para que através dela Cristo venha vir ao mundo. A gente entendeu isso. Deus levanta Sete, um dos filhos de Adão, e através dele Cristo vai vir ao mundo. De Sete nós chegamos a Noé, de Noé nós vamos chegar em Abraão, de Abraão nós chegamos a Davi, de Davi nós chegamos em Cristo. E o que representa a Páscoa? A Páscoa representa o homem tentando impedir o plano de Deus para os seus próprios interesses. Explica isso. Bem, o povo de Deus que foi escolhido para trazer Cristo, em dado momento da história, estava escravizado. Era escravo de Faraó no Egito. Por 4 séculos aquele povo está escravo. E Deus, na sua infinita misericórdia e graça, porque Deus com um sopro acabava com tudo, aquilo derretia até as pirâmides, mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, manda 10 pragas, que são, na verdade, advertências. Para que um homem com um coração duro, que é Faraó, e Faraó representa o coração humano, um coração puro, um coração que não quer ouvir a Deus em prol dos seus próprios interesses. Um homem que se acha Deus, porque Faraó se acha Deus. E aquele homem está impedindo que uma geração venha trazer Cristo para a história. Deus levanta um salvador, um profeta, e lá ele vai advertir a Faraó, dizendo, olha, eu venho aqui em nome de Deus, Deus quer cumprir o plano dele, aliás, Deus vai cumprir o plano dele, e Deus quer que você liberte o povo dele, e ele não, e Deus manda uma praga, manda 2, manda 3, são avisos, são advertências, até que a última praga é a última praga que humilha, destrói o Egito, o primogênito morre, o cordeiro pascal é imolado, a casa que não tem o sangue do cordeiro, o anjo da morte entra e mata o primogênito. A casa que tem o sangue imolado, o anjo passa por cima. É por isso que Páscoa quer dizer passar por cima. É quando o anjo, ao avistar o sangue do cordeiro, passa por cima da casa e vai na casa que não tem o sangue. E ali o povo de Deus é liberto para quê? Para cumprir a missão de Deus. Eles vão para uma terra para que Cristo venha nascer nessa terra. Então, a Páscoa, nós podemos explicar que significa um coração humano, um coração voltado para os seus próprios interesses, a qual Deus vai advertir essa pessoa para que ela não viva para si mesma, mas para que ela viva para os planos de Deus. Isso é a Páscoa. Deus vai advertir, Deus de forma paciente e graciosa vai avisando, até que as pessoas, ao ignorar todos os avisos, vai estar diante de um juízo. O juízo final. É isso que significa a Páscoa. Deus falando a um coração duro, venha cumprir os meus planos, ou então eu vou trazer juízo, Então, a Páscoa é uma grande denúncia, mas também é uma graciosa resposta, porque Deus vai salvar aqueles que Ele quer salvar, Deus vai salvar o seu povo. Deus vai restaurar o povo, Deus vai livrar o povo da opressão. Então, precisamos nos lembrar que Jesus morreu para sepultar uma natureza que busca uma glória pessoal. Bem, a primeira Páscoa eu expliquei. Agora, Jesus é o Cordeiro Pascal.
Jesus é aquele que foi imolado pelos nossos pecados. Jesus representa aquele cordeiro daquela época. E, ao final de contas, o que significa a morte de Jesus para nós? Não é um fato histórico apenas, ele morreu, ele ressuscitou, é uma notícia histórica. Não, isso tem um desdobramento na nossa vida prática hoje. E se eu pudesse resumir em poucas palavras, o que significa a morte e a ressurreição de Jesus? Quando nós aceitamos isso com fé, é nós deixarmos de viver para nós mesmos. Isso também significa a Páscoa de Cristo. Jesus morreu para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas para que nós pudéssemos viver para a glória de Deus. Isso tem que estar claro para a gente. Para que a gente não apenas fale, não, ele morreu pelos meus pecados, e a gente começa a pensar, foi aquela mentira que eu falei, foi aquela coisa que eu fiz que era errado. Sim, mas isso é consequência de um coração que quer viver para si mesmo. É consequência de um coração endurecido, que apesar de Deus, vive como quer. E a morte de Cristo na cruz veio quebrar esse coração endurecido. É por isso que o convite de Jesus é, aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, deve negar esse coração que só sabe viver para si e deixar o Espírito Santo gerar um novo coração obediente a Deus. Um coração que tem alegria em servir ao Pai. E eu quero trazer hoje, como paralelo da Páscoa, a história de Nabucodonosor, um personagem bíblico, que mostra o retrato do coração humano. É um erro você achar que eu não tenho nada a ver com esse homem. Nós temos tudo a ver com esse homem. Porque Nabucodonosor representa o ápice de um coração que vive para si mesmo. Representa o auge de um coração que faz o que quer, que pensa como quer. Aliás, ele se acha Deus. Ele se acha Deus. E todos nós, em maior ou menor grau, nós nascemos com esse coração. E o Espírito Santo é justamente aquele único que pode corrigir esse coração que só sabe olhar para si e que só sabe viver para si. O apóstolo Paulo fala isso. Sabe qual é o motivo da guerra que existe entre vocês? Sabe qual é o motivo de muitas brigas que existem entre vocês? É que vocês só sabem buscar os seus próprios interesses. Ainda não sepultaram em Cristo um coração que só sabe viver para si. Então, nós devemos deixar o Espírito Santo criar em nós um coração que ame a Deus em primeiro lugar e que ame ao próximo como a si mesmo. Não é isso que perguntaram para Jesus? Qual é a maior lei? O que é o mais importante na Bíblia? Jesus fala, nós podemos resumir toda a Bíblia em apenas 2 mandamentos. Amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, e amar o seu irmão como a ti mesmo. Isso é negar o nosso próprio coração. Então, Nabucodonosor, uma história que deve confrontar, porque nós temos aquela natureza, aquele homem representa um coração caído, que todos nós ainda temos, e o Espírito Santo está subjugando, né? É aquela guerra que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 7, que dentro de nós existe uma luta, mas o Espírito Santo, ele vence essa luta para aqueles que estão em Cristo Jesus. E também vem confortar, ela vem confrontar, mas também vem confortar, porque também vai mostrar um Deus paciente e um Deus gracioso e interessado na nossa restauração. Então nós vamos dividir essa história em 4 partes, tá? Para poder resumir e deixar isso bem claro para a gente. Primeira parte, conflito entre a glória humana e a glória de Deus. Segunda parte, o retrato da resistência firme de um coração pecador. Terceiro ponto, a imagem do poder assustador e impressionante de Deus. E quarta parte, o belo retrato da paciência da graça de Deus. Então, esses 4 temas que nós acabamos de falar também representam a Páscoa. Também representa a morte e a ressurreição de Jesus. Né? Um Deus, voltando aqui, que entra no conflito entre a glória humana e a glória de Deus, onde homens querem glória para si e Deus estabelece a sua glória. Um retrato da nossa resistência de um coração duro. Deus entra com poder e glória para quebrar esse coração, mostrando graça, favor e misericórdia. João Calvino fala uma frase muito conhecida entre nós, que é: o coração do homem é uma fábrica perpétua de ídolos. Aí você pode falar, eu discordo, eu nunca me ajoelhei diante de uma estátua, né? Eu nunca adorei nada
nenhum ser criado por mãos humanas. A gente não está falando de imagens necessariamente, mas dinheiro é um ídolo, né? Sexo é um ídolo. Não se trata, porque cada deus desse levantado na cultura, por trás dele existe um interesse humano. Você fala em Diana, na época, é a deusa da fertilidade, é a deusa do prazer sexual. Quando você fala de Afrodite, existe por trás desse nome, existe um interesse humano, um prazer humano. Cada divindade, por trás, existe um interesse humano que adora aquilo, seja através de imagens, ou seja através do próprio sentimento no coração. Então, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O próprio Jesus vai dizer, não se pode adorar a Deus e adorar a Mamon. Quem é Mamon? É dinheiro. É a segurança no dinheiro. Quantos de nós não caímos nessa falsa esperança de que se eu tivesse dinheiro suficiente eu estaria bem, eu estaria seguro? Olha, se eu tivesse mais, se eu tivesse nascido naquela família, se eu tivesse aquele sobrenome, se eu morasse naquela casa, eu seria mais feliz. Se eu tivesse um salário X, a minha vida seria muito melhor, seria muito mais tranquila. Aí você pode falar, José, mas claro que sim. Eu não estou dizendo que o dinheiro não traz conforto, não possa melhorar problemas que nós passamos hoje. O problema é quando nós colocamos a nossa única esperança nisso, a despeito de um Deus que sabe de todas as coisas, que conhece as nossas necessidades, que é o nosso Pai, que é a nossa provisão. Então não é um convite para uma vida preguiçosa, mas é uma denúncia em pessoas que ancoram a sua vida, a sua fé, em coisas que só Deus pode dar e só Deus pode fazer. Então vamos lá, quem era Nabucodonosor? Bem, o maior rei do Império Babilônico, homicida cruel, um homem mau, irmão. Um homem que matava, um homem cruel. Ele destruiu Jerusalém, a Vanessa acabou de falar, o período pós-exília, pós-babilônico. Ele destruiu Jerusalém e o templo de Deus ele destruiu. E esse homem, no auge do império dele, ergueu uma estátua de si mesmo e exigiu que todos deveriam dobrar os joelhos e adorar. Dado o momento da história, ele cresceu tanto, irmão, aquele homem venceu tanto, aquele homem conquistou tanto que ele falou, eu sou Deus. Eu sou Deus, eu vou fazer uma estátua aqui e quem não se ajoelhar vai morrer, porque ele pode tudo. Ele é Nabucodonosor, ele é o grande rei. Agora, o que acontece? Deus deu um sonho para esse homem, um sonho perturbador, um sonho confuso, um sonho com uma grande árvore que era cortada, as raízes ficavam no chão, mas o tronco era arrancado na base. E mostrava um homem se tornando um animal. E Nabucodonosor ficou perturbado com esse sonho, e ele trouxe todos os sábios que tinham para poder interpretar esse sonho. E Daniel foi aquele que deu a interpretação, porque Daniel é aquele que fala com Deus, aquele que deu o sonho para Nabucodonosor. Agora sim, vamos entrar no texto e vamos ouvir a interpretação de Daniel a respeito desse sonho. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dar a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes, significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados, a tua maldade, pratique a justiça, tenha compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. Deus dá um sonho perturbador, e o próprio Deus, de forma graciosa, irmão, nosso Deus é um Deus de graça. Deus está falando com um homem mau, um homem cruel. Deus está falando com um homem que não merece um pingo de respeito. Matou famílias inocentes, fez o que quis dos seus próprios interesses, mas Deus gracioso vai lá e manda um intérprete dizendo, olha só, rei, vou te dar um conselho, se arrependa da sua forma de viver, reconheça que existe um Deus, você não é Deus, vive de forma diferente, e aí você vai ter paz. Mas o que acontece? Esse homem,
esse homem, ele não liga para o que Deus fala. Esse homem só sabe viver para si mesmo. Como muitos de nós no dia a dia, na prática, onde a palavra de Deus está falando, onde a palavra de Deus está nos orientando, onde a palavra de Deus fala com a gente e a gente lê aquilo como se aquilo não existisse. Porque toda a palavra de Deus é uma advertência. Ela fala do amor, fala da graça, fala do plano de Deus, o que Ele tem para nós, mas ela também nos adverte quando nós ignoramos a presença de um Deus. Ela também está falando, da mesma forma, a cruz, a Páscoa, é um recado para a humanidade. Deus intervém na história para que homens não vivam mais para si mesmos. Para que o seu casamento, você não fique brigando ali quem está certo, quem está errado. Quem está certo na relação conjugal é o Senhor que está certo. O que Deus está falando a respeito do nosso casamento? O que Deus está falando a respeito da nossa casa? O que Deus está falando a respeito dos nossos negócios? Como é que Deus quer que a gente age e reaja? E quando nós passamos por cima disso, nós estamos ignorando Deus. Palavras de confronto, de juízo, mas também de graça e favor, assim como o Evangelho. Bem, esse homem cheio de arrogância, glória homicida, audacioso a ponto de não apenas erigir um ídolo para si mesmo, mas ele ameaça a morte àqueles que se recusam a adorá-lo. Deus deveria, irmão, se eu fosse Deus, se você fosse Deus, se nós tratássemos as pessoas que vêm contra nós, se Deus tratasse as pessoas como nós tratamos os nossos adversários, irmão, todos nós estaríamos extintos. Porque esse homem, como eu disse, deveria ser varrido da face da terra. Deus deveria ir lá e, acabou, meu irmão, acabou tudo, volta a Jerusalém, você está atrapalhando o meu povo, você está fazendo... Mas Deus de forma graciosa, Deus de forma paciente, está falando com o homem, que aos nossos olhos não merece respeito algum. Então, para o nosso espanto, Deus não veio destituí-lo, Deus não veio tirar o trono de Nabucodonosor. Deus chama Nabucodonosor ao arrependimento. E a gente já começa a encontrar o Evangelho desde a antiga aliança, onde o caráter do nosso Deus continua sendo gracioso, um Deus paciente, um Deus que não leva em consideração os nossos erros, as nossas falhas, mas nos adverte graciosamente, nos avisa. Pessoas falam com a gente, sabe? Pessoas que falam com você, que ligam para você e falam, olha, não está legal, não faz assim. Você veio um domingo e aí você foi confrontado. É Deus de forma graciosa falando com você. Não é religiosidade, não é legalismo. Você precisa entender o que é legalismo e o que é Deus confrontando. São coisas diferentes. E muitas vezes na nossa vida, como Salomão está dizendo, existem caminhos que para o homem parece bom, parece honesto, mas o final deles é a ruína. Mas o Deus gracioso, Ele está nos advertindo nesse caminho. Ele levanta pessoas improváveis. Deus, rapaz, na Bíblia, Deus levanta até uma mula para falar com o homem, mostrando como o nosso Deus é gracioso, como o nosso Deus é paciente e como nós somos unicamente responsáveis em quebrar a nossa própria vida. Porque Deus está falando, irmão. Deus está falando pela palavra dEle, Deus está falando com pessoas próximas que Ele conectou a você, Deus está falando com músicas, com louvores. Quantos aqui, já não passando por uma guerra danada, não ouviu Deus falar através de algo inusitado? Eu lembro de uma vez, anos atrás, na fábrica, uma necessidade, um terror danado. Fui para fora, sabe aquela coisa? Meu irmão, vou esfriar a cabeça. Sabe que eu vi uma cena que chamou a atenção? Os passarinhos comendo. Eu lembrei do Sermão do Monte, Jesus falando, olha para os passarinhos. Não estão preocupados, Deus está sustentando cada um deles. Fica tranquilo. Sabe, Deus ali de forma graciosa falando comigo. Deus é o nosso Deus que fala, que nos dá tranquilidade para descansarmos no agir dEle. Mas Ele também nos adverte, para que a gente pare de confiar em nós mesmos.
Deus mostra uma graça paciente, dando oportunidade para que pessoas possam refletirem, se renderem e se arrependerem e voltarmos para Ele. Isso significa cruz, irmão. É uma advertência para o mundo. A Páscoa é uma grande advertência para o mundo. O mundo está de cabeça para baixo, o mundo vive do jeito que quer, como quer, faz o que quer. Pessoas abusando do outro, mentindo para o outro, matando uns aos outros. E Deus, de forma paciente, mandou o seu Filho dizendo: existe restauração para vocês. Existe um Deus que pode mudar a sua história. Não importa o seu passado, o quanto mal você fez, o mal que você causou, existe uma cruz fincada na história dizendo: Deus tem interesse na sua vida. Deus te ama. Deus quer restaurar você. A cruz é um chamado para arrependimento, nunca se esqueça disso. Mostra o amor de Deus, mas é um chamado ao arrependimento, de nós pararmos de ouvir o nosso próprio coração e nos voltarmos a ouvir a voz de Deus, Não sei quantos conhecem a história de John Newton, que compôs aquela música Amazing Grace. Um trecho da música é: graça maravilhosa, como é doce o seu nome, que salvou um miserável como eu estava perdido, mas agora eu fui encontrado, estava cego, mas agora vejo. Sabe qual é a história desse homem? Esse homem que parece bonzinho, né? Uma cara de senhorzinho, né? Gente boa. Esse homem era capitão de um navio negreiro. Ele traficou milhares de negros da África para a América. Destruiu milhares de famílias. Você tem ideia, irmão, de você ter o teu pai arrancado dentro de casa, ter o teu filho arrancado dentro de casa, a tua esposa, você nunca mais vê a sua família foi dilacerada porque um homem achou que era dono de você e te vendeu por prata e ouro. Esse homem fez com milhares, mas um dia, meu irmão, ele conheceu Jesus. Um dia a graça de Deus falou com ele e esse homem se arrependeu. E Deus salvou, Deus mudou a história desse homem. E ele compôs essa música. É uma graça maravilhosa. Eu não merecia. Eu era um pecador, era um maldito pecador. Eu destruí. Mas Deus agora me trouxe olhos para ver a verdade. A cruz, o Evangelho, é Deus nos dando olhos para enxergar a realidade. A Páscoa é a graça de Deus alcançando um perdido e devolvendo vida para ele. Então, nos momentos em que agimos como se ele não existisse, nos momentos em que nós fazemos o que queremos, mesmo sabendo que é errado, nos momentos em que você permite que sua mente vá a lugares que não deveria ir, permite que seus desejos se apeguem a coisas que não deveriam, nos momentos em que você exige das pessoas ao seu redor coisas que não deveria exigir, nos momentos em que você responde com raiva quando deveria responder com amor, é assustador que Deus não venha e fulmine a gente naquele momento. E diga assim: como você se atreve a fazer mal a uma imagem e semelhança minha na terra? Já parou para pensar nisso? Que quando nós ofendemos alguém, nós ofendemos alguém que é a imagem e semelhança do Eterno, que custou o sangue precioso de Jesus. Quando a gente fere pessoas, nós estamos ferindo o próprio Deus. Quando a gente despreza pessoas, quando a gente coloca julgo em cima dos outros, quando a gente exige, quando a gente leva pessoas à depressão, quando a gente angustia, magoa pessoas, o certo era Deus entrar e fulminar a nossa vida. Mas Deus, de forma graciosa, paciente, longânimo, Ele continua nos advertindo, insistindo e não desistindo de nós. E a pergunta é: se Deus Santo é capaz de ter essa paciência e essa longanimidade conosco, quem somos nós para não ser paciente com o nosso próximo, longânimo com o nosso próximo? Então eu aprendi, irmão, eu tenho aprendido a ter cuidado quando eu falo assim: Deus, aquela pessoa merece, Deus, que o teu martelo caia sobre aquela pessoa. Talvez você esteja pedindo para si mesmo. Lembra da história de Davi? Um homem que pegou uma mulher de um soldado, aquele soldado era casado com uma única mulher, Davi, várias mulheres, concubinas, aquela coisa toda. Ele cobiça a mulher do seu soldado,
dorme com aquela mulher, engravida aquela mulher, mata o seu soldado fiel, e está tudo bem. Para ele é rei. E aí Deus vai lá mandar uma advertência para aquele homem. Davi, um homem muito rico, com muitas ovelhas, recebeu visita em casa. Ele foi lá no vizinho, pegou a única ovelha que aquele homem tinha, matou e deu para de comer para aqueles homens. O que esse homem merece? Aquele homem merece a morte. Aí o profeta fala, esse homem é você, Davi. Você é esse homem que sabe olhar para fora e encontrar o erro nos outros, mas não sabe olhar para dentro e encontrar os seus próprios problemas. Você está cego para si. O que você precisa? De arrependimento e pedir para que Deus venha falar ao seu coração. E a Páscoa é isso, irmão. A Páscoa, em primeiro momento, é Deus nos chamando ao arrependimento. É Deus falando, abra mão da sua justiça própria e confia na justiça de Deus. Confia no Deus soberano que está agindo na história. Eu sei que todos nós temos sentimentos de que algumas coisas ficaram barato para algumas pessoas, mas deixa na mão do Senhor. Abençoa. A nossa boca não pode amaldiçoar, abençoar ao mesmo tempo, não é verdade? Então a gente tem que falar, Deus, abençoa, está em tuas mãos. Tem misericórdia, assim como o Senhor tem comigo, tem misericórdia de todos que estão diante da tua presença. Eu coloquei alguns exemplos práticos da nossa vida. Nós criamos os nossos filhos de forma irresponsável, nós gritamos em casa, agredimos com palavras, até mesmo com ações, né? A gente vai vivendo de uma vida desordenada. E a palavra de Deus, a Páscoa, acho que é o momento que a gente precisa dizer assim, Deus está nos alertando, Deus está nos chamando ao arrependimento. Deixa Ele ser Senhor sobre nossas vidas, sobre os nossos sentimentos, sobre o nosso coração. Agora o texto vai seguir. Olha só, olha o detalhe do texto. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio da Babilônia. Como assim 12 meses depois? Né? Como é que você dá ordem para o seu filho e fala assim, ó, vou te dar um ano para você pensar? Já imaginou isso? Você, sinal abriu, você vai dar 12 meses para o cara andar? Você já mete a mão na buzina, né? Nós somos impacientes, nós queremos a coisa para agora. A Bíblia vai lá, fala que Deus vai advertir, deu um sonho para um homem, olha, você é um homem orgulhoso, você é um homem, se você não me ouvir, você vai virar um bicho, você vai ser cortado. Sabe o que esse homem fez? Esse homem não está nem aí para o que Deus está falando. E sabe o que Deus está fazendo? Deu 12 meses para esse homem refletir. Meu irmão, nosso Deus é um Deus de graça. É um Deus de favor, é um Deus de misericórdia. Nunca ache, irmão, que pelo fato de nada estar acontecendo. Bem, sabe aquelas pessoas que, eu saí da igreja, estou muito melhor. Talvez ela esteja nos períodos dos 12 meses. Deus está ali. Irmão, mais uma vez, eu não quero que você entenda que isso é uma frase de ameaça. O que eu estou dizendo é que sem Deus é impossível viver bem. E quando eu falo igreja, estou falando do corpo de Cristo, ok? Não estou falando de 4 paredes. Mas estar longe de Deus vai nos levar necessariamente à ruína. E algumas pessoas não conseguem enxergar isso porque estão nesse período de, entre aspas, 12 meses, onde Deus ainda está demonstrando graça, onde Deus ainda permite a reflexão. Sabe, dentro da nossa casa, onde tá tudo bem, a gente se desrespeita, a gente faz e a gente vai levando assim, não tem nada bem. Deus ainda de forma graciosa está sustentando essa casa, mas vai chegar um dia que isso vai cair se não houver arrependimento, se não houver novas posturas, se um não se converter o coração do outro e ambos a Cristo, a Deus. Sabe, o que eu aprendo aqui é que não se pode negligenciar com o que Deus nos advertiu. Por mais que nada esteja acontecendo, a gente precisa entender, não é que, Deus falou e não aconteceu nada. Estamos ainda sustentados pela sua graça. Mas se nós insistimos com os nossos erros, o final, meu irmão, é destrutivo, não tem jeito. É destruição. Sabe, e não tem como não ver esse pequeno nota de 12 meses depois, eu não pensar na minha vida e você pensar na sua vida. O que deve ser interrompido hoje? Quais são as decisões que eu preciso tomar hoje? Ouvir o que Deus está advertindo e falando e voltar aos seus pés, porque voltar aos pés do Senhor é voltar à vida, e a vida em abundância. Voltarmos para a cruz.
voltarmos a celebrar a Páscoa de forma genuína. Deus está falando e nós precisamos nos submeter a Ele. Deus deu um ano para esse homem pensar. Deus deu um ano. Deus deu um ano. Aí um dia, um ano se passou, esse homem não muda. E esse homem vai dizer o seguinte: acaso não é este grande Babilônia que eu construí como a capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Não sou eu que fiz isso tudo, não sou eu o grande rei, não sou eu o cara, né? Não sou eu que boto comida aqui dentro de casa, é por isso que você tem que me respeitar. Né? Não sou eu que banco isso tudo aqui, não sou eu que eu faço. Né? Você me deve, porque na verdade você me deve, porque eu, né? A gente não constrói isso. É meu, sou eu que fiz, eu que construo, você me deve, eu faço o que eu quero, não devo satisfação para ninguém, porque eu me banco, eu me garanto, eu me basto sozinho, eu não preciso de você. Até que um dia, irmão, Deus começa a mostrar para a gente que nós precisamos um dos outros, sim. Deus vai mostrar a Nabucodonosor da forma mais dura de que ele não é quem ele pensa que ele é. De que ele não pode tudo, que ele não pode fazer o que quer, que ele não pode tirar a vida de quem ele quer tirar. De que ele não pode ir lá destruir uma cidade, Jerusalém, uma cidade que tem promessa. Deus permitiu pela sua graça, Deus tinha um plano nisso, ok? Mas ele não pode fazer isso a hora que ele quer, ele só faz porque Deus permite. Nada foge, irmão, da soberania, da graça e do poder de Deus. Um dia, Deus foi e visitou esse homem. E a Bíblia diz que imediatamente depois dele falar isso, aquele homem virou um animal selvagem. Aquele homem perdeu a sanidade, virou um louco. Começou a viver pelos campos, comendo planta, né, defecando igual um animal pelo campo. Virou um louco. Aí você pode pensar, pô, mas eu nunca achei que eu construí, né, Niterói. Eu nunca achei que não se trata da gente comparar grandeza com grandeza. Então, o que Deus está denunciando, né, o que a Páscoa está denunciando, a primeira advertência da Páscoa, né, o epicentro de todo o pecado, é a autoglorificação. É quando nós achamos que nós nos bastamos. Ou quando a gente age pensando só no que é interessante para a gente. O que é bom para mim, né? Eu botei aqui, a raiz de todo o pecado é a glória de si mesmo, é o meu prazer, é o meu conforto, é o meu plano, é a minha vontade, é o meu jeito. Né? E a gente leva isso até para a religiosidade, porque muitas pessoas querem fazer de coisas bíblicas como jejum, subir monte, as pessoas querem fazer disso de uma forma de manipulação para Deus fazer o que elas querem. Vamos fazer aqui uma corrente de 7 semanas. Eu não tenho problema com as correntes. Aliás, eu até tenho, mas não tem problema com quem faz. Né? Mas se a pessoa de forma sincera quer 7 semanas falar, Senhor, faz o que lhe apraz. Amém. Amém. Ela não precisa fazer aquilo, mas da forma genuína ela está fazendo. O problema é quando a gente está colocando diante de Deus coisas que Deus está falando, eu não vou fazer. E a gente está falando, mas eu quero, e eu vou dar uma oferta, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar bastante, eu vou ficar 5 horas orando, para que quando eu entrar na presença de Deus, eu possa dizer para Ele, você me deve. E você vai fazer o que eu estou pedindo. Porque eu estou pagando um preço aqui para você fazer. Isso é religiosidade, isso é legalismo. O preço foi pago, meu irmão, lá na cruz. Lá na cruz nós fomos aceitos por Deus de forma graciosa. Então a oração ela não te credencia. Isso também não quer dizer que você não deva orar e pedir. Isso não quer dizer também que você não possa subir, que você não possa passar 4, 5 horas orando. Mas tenha o propósito, sabendo quem Ele é e quem nós somos. Não é para mim, é para a glória de Deus. Não é o que eu quero, Senhor, é o que o Senhor deseja. Sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Seus caminhos são mais altos do que os meus. Seus pensamentos são maiores. Irmãos, quando nós vamos para a presença de Deus nessa condição, a porta se abre. Porque é a vontade dEle e não mais a nossa. Gênesis 3 vai dizer que a raiz do pecado é a autoglorificação. Lembra a proposta da serpente? Irmão, toda proposta de transgredir, ela tem que ter uma recompensa. Deus falou para não comer. Mas se você comer, você vai ser igual a Ele.
Você vai ser tão grande como ele, você vai poder tudo o que ele pode, você vai fazer tudo o que ele pode fazer. Então vá lá e come, vá lá e faz. Esse é o epicentro do pecado. É quando nós buscamos a autoglorificação, o viver para nós mesmos. Agora, a Páscoa, ela vai nos trazer a consciência, através da morte e ressurreição de Cristo, o que acontece depois da ressurreição de Cristo? Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem morar em nós. E o que o Espírito Santo vem fazer dentro de nós? Criar uma maturidade de que nós não estamos vivendo para ser independentes de Deus. O Espírito Santo cria em nós uma maturidade de nós sermos dependentes do Senhor. O grande sucesso da nossa cultura chama-se independência. Independência financeira, independência emocional. Não é isso o estilo do estoico? Né? Quem gosta de estudar aí filosofia estoica. É você sentir pouco. Ah, meu casamento acabou, estoico, vai, não chora, ele vai entender aquilo, ok, acabou, a gente parte para o próximo, está tudo bem, a gente constrói um próximo, eu não vou sentir isso, eu não dependo emocionalmente de ninguém, de pessoas, eu me basto, eu me garanto, eu me dou conta. Vamos avançar, nada me abala, nada me aborrece, nada tira lágrima dos meus olhos. Não vive, vai virar uma pedra de gelo, um iceberg, uma pessoa insuportável de se conviver, uma pessoa que não sabe chorar e que não sabe olhar para o outro e dizer, eu preciso de você. É uma pessoa insuportável. E o movimento da Páscoa, ela veio quebrar esse coração dizendo, para de se enganar. É claro que você depende de Deus, e é claro que você depende das pessoas próximas a você. É claro. Se Deus estabelece família como projeto de Deus, é o nosso tema do próximo mês. Se família é projeto de Deus, família só pode ser vivida na coletividade. E é na coletividade que nós nos desentendemos, mas é na coletividade que nós entendemos o que é amor e o que é perdão, o que é reconciliação, o que é abrir mão do orgulho, né? Só no coletivo a gente aprende essas coisas. E o Evangelho fala tudo sobre isso. Cristo nos ensina a dependermos, a mudarmos o movimento, não de independência, mas o movimento de dependência de Deus e uma dependência do coletivo. Não é isso que acontece nos primeiros mandamentos, quando Deus fala com Moisés no Monte Sinai? Quais são as regras dos primeiros 5 mandamentos? Tudo aponta para uma dependência de Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, aquela coisa toda. Deus está chamando, olha só, aprenda a depender de mim. Se você for para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, a oração do Pai Nosso é, seja feita a tua vontade. Ou seja, tanto na Antiga e na Velha Aliança, não muda a questão da dependência de Deus. Na primeira aliança, amarás o teu Deus de todo o teu coração. Bota Deus em primeiro lugar. Na nova aliança, oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Qual é o único compromisso dessa oração? Entrega. Não sou mais eu, agora é a vontade de Deus estabelecida em mim. E o que isso acontece? É a quebra de orgulho. Né? São coisas que a gente vai ter que aprender na nossa jornada com Cristo. A nossa jornada pós-cruz, pós-Páscoa, é aprender a embrulhar o nosso orgulho e jogar no lugar onde é devido a Ele. 2 Coríntios 5,15, olha só. E Ele morreu, Páscoa, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso é Páscoa. Ele morreu, Ele ressuscitou, para quê? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Não se bastem, mas eles vivam para o Senhor, para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Voltando lá para Daniel. As palavras ainda estavam nos lábios, o homem estava falando, eu sou grande, eu sou top, eu sou o maior dos maiores. A palavra ainda estava nos seus lábios, quando veio do céu uma voz e disse, é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor, sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens
e os dá a quem quer. Parece duro, não parece? Mas Deus dá o remédio na medida da doença da pessoa. Quanto mais longe a gente vai, parece que o remédio para curar a nossa insanidade é um remédio mais amargo. Por isso que quanto mais próximo a gente está da sombra da cruz, irmão, a gente vive melhor. E Deus não está fazendo isso como juízo, porque juízo seria matar esse homem, irmão. Juízo seria matar esse homem. Isso que Deus está fazendo, irmão, é graça. Deus está dando chance para esse homem, quebrando o orgulho dele. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Sabe, a gente tem medo de algumas palavras, né? Ai, caramba, desemprego, perda. Olha só, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Existem 300 variáveis na mesa. Pode ser que uma dessas que nós estamos vivendo seja Deus quebrando o nosso orgulho. Pode ser. Pode ser como Jó, que é alguém que está passando por algo sem causa. Ok, são as aflições da vida, Deus está amadurecendo, ok. Mas pode ser, irmão, também, que Deus está permitindo algo que a gente passe, para que a gente possa olhar e entender, eu tenho um coração orgulhoso, e eu preciso mudar isso. Porque enquanto eu não mudar isso, eu vou viver como um animal. E animais, irmão, vivem por instinto. Animais vivem por instinto. Animais não têm afetividade. Animal vê um animal no cio, vai lá, acabou. Animais vivem por instinto. E tem gente vivendo só por instinto, irmão. Só por prazer. Só por aquilo que move um coração orgulhoso. Vivendo para si. Agora preste bem atenção, a sentença não é juízo, a sentença é graça. Às vezes o martelo da graça de Deus, essa é uma expressão muito usada por reformadores, o martelo da graça de Deus, ele quebra um solo endurecido dos nossos corações. Às vezes meu coração é duro, e o que é mais amoroso a se fazer é Deus quebrar um solo duro com a ferramenta da dificuldade. Com algumas advertências que muita gente não entende, mas é Deus recuperando um coração endurecido. Sabe, que a gente não dê, cara, que a gente possa viver sempre à sombra da palavra, porque quanto mais longe, lembra o filho pródigo? Ele sai da presença do pai, a Bíblia diz, ele vai para uma terra distante, ele vai para longe de Deus, e esse homem ele vai parar dentro de um chiqueiro. Esse menino vai trabalhar num chiqueiro. Só que aquele chiqueiro, apesar de ser o fundo da desgraça desse garoto, a Bíblia diz que lá no chiqueiro ele caiu em si. Foi lá no chiqueiro. Então o chiqueiro foi juízo para aquele menino? Não, foi graça de Deus. Porque se aquele menino ainda está nas festas, se aquele menino ainda está nos prazeres momentâneos, ele não cai em si para voltar para os braços do pai. Então Deus permite, irmão, um chiqueiro, muitas das vezes nas nossas vidas, para que naquele momento a gente fala, cadê fulano quando eu tinha dinheiro não está? Sumiu. Cadê ciclano quando estava tudo bem? Foi embora. Cadê as pessoas, né, que estavam comigo no momento bom? Todas foram embora. Você agora está na lama, está na sarjeta. E sabe quem está aí com você? Deus está aí falando com você. Foi todo mundo embora, mas existe uma voz dizendo para você, volta para casa, porque lá seu pai vai te receber. Você não precisa do lugar onde você está, comendo porcaria. Você tem um pai próspero, você tem um pai rico, que pode te dar pão, que pode te dar sustento, que pode cuidar de você, da sua casa, da sua família. E o quanto antes você quebrar esse coração orgulhoso, voltar para casa e pedir perdão, mais você vai comer bolota de porco. E aquele menino volta para casa. E sabe o que acontece? O pai beija, o pai recebe. Ele diz, aqui você não é empregado, aqui você é filho. Você é filho amado. Isso é graça de Deus, irmão, isso é graça. É o chiqueiro da graça. Nas dificuldades, muitas vezes nós nos perguntamos, cadê a graça de Deus? Cadê Deus aqui? Cadê Deus? Deus está aí, irmão, na crise. Não é a graça do alívio, é a graça da libertação, é a graça do refinamento.
É a graça lixando o nosso coração petrificado, para que possa encontrar um coração de carne, um coração que se renda ao Senhor. Mas olha só, após comer capim, após igual viver como bicho, aquele homem, meu irmão, na sua loucura, Deus deu um lapso de sanidade para ver se ele reconhece. E ao fim daquele período, olha o relato do homem, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Esse homem voltou ao normal? Ele está louvando a Deus? O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem dizer-lhe o que fizeste. Depois que esse homem reconheceu isso, sabe o que aconteceu? Naquele momento voltou o meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Irmão, isso para mim é muito profundo. Porque a cruz, irmão, a cruz é um chamado para a gente se arrepender e declarar o que Nabucodonosor falou: Deus, eu não vivo para mim, Deus, eu me arrependo, porque eu pensei que eu fazia, que eu dava conta de mim, mas Tu é Deus, o Senhor faz o que quer, quando quer, na hora que quer, e quando a gente reconhece isso aos pés de Deus, Deus restitui aquilo que foi perdido por nós. Por um coração orgulhoso, Deus restitui diante de arrependimento. Deus devolve a glória, Deus devolve o reino, Deus devolve a majestade para aquele homem. É engraçado que Deus falou: ok, você se arrependeu, agora você vai ficar passando o chão no palácio aí, vai passar um pano de chão. Eu vou continuar te humilhando aí, para todo mundo ver que eu que mando aqui. Deus é um Deus gracioso, Deus restituiu o reino para esse homem. Sabe, não é aquele pensamento de que, Deus agora, não, Deus tem prazer em restaurar, Deus tem prazer em restituir, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, diante de um coração que depende dele. É um chamado, a Páscoa é um chamado para reflexão. Agora, eu não consigo pensar na humilhação desse grande rei, né? Nabucodonosor, sem pensar em outro rei que também é o rei Jesus. Eu queria que você ficasse de pé comigo. Um rei, ele não foi humilhado pelo seu orgulho, muito pelo contrário. Ele foi em obediência para aquela cruz. Um rei que se humilhou voluntariamente como um ato de sacrifício. Ele, a Bíblia diz, de forma voluntária, ele se esvaziou do seu esplendor, da sua glória. Ele abriu mão da sua majestade. Você começa a entender que a humilhação de Jesus começa no nascimento? Você imagina, irmão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que disse haja luz e tudo se fez, tendo que mamar no peito de uma mulher? Tendo que fazer suas necessidades, né? Não existia nem fralda descartável na época. Um paninho, tendo que Maria limpar lá as coisinhas dele lá. Imagina a humilhação, o Deus Todo-Poderoso sendo limpado, irmão. Né? A gente quando vê um paciente, um dia eu fui visitar um cara, o cara de fralda, eu falei, que vergonha, né, cara? Fico imaginando aquela situação, a enfermeira tendo que trocar fralda, aquela coisa toda. Deus, irmão, Deus, ali como um bebê, totalmente fragilizado, e ele escolheu, ele foi para lá, ele sofreu injustiça, ele foi traído, ele foi despedaçado, irmão, para que o nosso orgulho pudesse ser despedaçado. Ele sofreu tudo isso, irmão, ele sofreu tudo isso, para que nós pudéssemos ter um novo coração, para que a gente não vivesse mais para nós mesmos. Ele fez isso por pessoas orgulhosas como eu e você. Não havia nada de bom na gente e ele se entregou por amor. Ele se entregou porque ele não desiste de nós. A Páscoa é uma intervenção de Deus na história. Deus mudando corações. Deus restaurando vidas. Deus reconstruindo a história de pessoas que achavam que podiam viver de forma independente.
mas elas são despertadas a viver dependentes do Senhor, dependente da sua casa e da sua família. Queria chamar o pastor Márcio aqui para celebrar a ceia comigo. Todo mundo recebeu os elementos aí? Pão, todos? Quem não recebeu, levanta a mão. Todo mundo. Aqui tem uma irmã que não recebeu? Recebeu? Quem não recebeu? Quero fazer uma oração com você antes da gente participar da ceia. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Perdoa, Pai, o nosso coração orgulhoso, nosso coração altivo, o nosso coração cheio de verdade, nosso coração interesseiro, nosso coração que muitas das vezes fere, trai, mente, em busca da própria glória, dos próprios interesses. Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Queremos nos humilhar diante da cruz e ali ver aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. O justo morrendo pelo injusto. O Rei da glória morrendo por aqueles que não mereciam. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou sua vida por nós. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Espírito para quebrar um coração, Pai, um coração que só sabe ser escravo de si mesmo. Um coração que só sabe viver para as suas próprias vontades. Pai, que o nosso coração, essa manhã, possa estar cativo somente a Ti e a sua vontade. Pai, nos dê clareza, nos dê visão. Só teve misericórdia de um homem, Pai, um homicida, um homem que fez estátua de si mesmo. Só teve paciência com esse homem, só foi longânimo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aqueles que estão a caminho da perdição, aqueles que estão destruindo a própria casa, a própria família, estão cegos, Senhor, abre os olhos essa manhã, nos faça ver, Pai, o quanto nós estamos errados, o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos de mudança, Senhor, para que a nossa casa possa viver restauração, para que a nossa casa possa viver ricas e preciosas promessas que o Senhor já liberou lá na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a confiar em Ti e somente em Ti. Nos ensina, Pai, a glorificar o Teu nome e lhe dar o louvor que Ele é devido, Senhor. Aqueles que estão passando por uma grande crise, Pai, nós não sabemos o motivo, mas se for, Pai, por causa de um coração, abre os olhos, Senhor, essa manhã. Abre os olhos para que possamos ver, Pai. Traga provisão, traga descanso. A Tua palavra diz que o Senhor veio trazer descanso para cada um de nós. Nos guia para os pastos verdejantes, Senhor. Traga descanso para o Seu povo. Traga descanso para as famílias. Traga descanso para os lares. Traga descanso para aqueles empreendedores que estão cansados, Pai, de lutar e de lutar. Traga descanso, Pai. E que dos nossos lábios a gente possa sempre bendizer e glorificar o Teu nome. Assim, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus.